Vamos falar sobre um novo vírus que está alarmando a Ásia. A gente tem informações para vocês sobre o Nipah. A Índia enfrenta um novo surto do vírus Nipah patógeno com alto índice de letalidade que tem atingido países desde que foi descoberto ali na região da Ásia em 1999. Cerca de 110 pessoas foram colocadas em quarentena no estado indiano de Bengala Ocidental, depois que 2 profissionais de saúde foram tratados no início de janeiro, após contraírem esse vírus. Eles haviam tido contato com casos confirmados da doença, mas inicialmente testaram negativo. O Nipah pode causar infecções respiratórias agudas e encefalite, que é um inchaço no cérebro. É transmitido entre humanos e também de animais como morcegos e porcos. Atualmente não há vacina ou cura. Assunto para a médica infectologista Luana Araújo, que está aqui conosco. Doutora, sempre bem-vinda, boa tarde. E aí, é para causar esse medo, receio? É algo localizado? O que a senhora pode nos dizer sobre esse vírus? Boa tarde, Diego. Vocês só me chamam para essas situações, né? Vamos lá, o Nipah, ele é um vírus que obviamente causa receio, causa medo, causa angústia em absolutamente todo mundo. Não é possível você lidar com um vírus que tem uma letalidade que varia de 45% a 70%, considerando isso uma situação normal, né? Não é normal. Para vocês terem uma ideia, né, no auge da letalidade da pandemia da Covid no Brasil, a gente tinha uma taxa em torno de 6%. O que, obviamente, diante do número absurdo de casos que a gente teve, resultou na hecatombe que a gente viveu. Mas no caso do Nipah, não, né? Ele é altamente letal, um quadro muito difícil, né? Obviamente, de inicialmente, né, ser diagnosticado em outro lugar, mas ele é uma patologia que é muito restrita ali ao Sudeste Asiático, né? Você mencionou, ele foi primeiro identificado ali entre Malásia e Singapura, 98, 99, em pessoas que tinham contatos com animais que estavam infectados. A transmissão pessoa a pessoa, ela é difícil, ela é pouco sustentada, aliada à alta mortalidade, fica difícil desse vírus conseguir sair dali da onde ele está. Então, é o que a gente vê normalmente com ele. Praticamente todos os anos existem surtos do Nipah que são contidos ali, isolados, e eles aparecem da mesma forma e vão embora sem deixar rastro. Josias. Quer dizer, não estamos diante de um outro coronavírus, então, doutora, porque estamos falando de um vírus, letalidade de entre 40% a 70%, não tem vacina, mas isso aqui não tem nenhuma semelhança, está longe de se parecer com o coronavírus. Está muito longe, Josias, porque a transmissão do coronavírus, se vocês bem se lembram, ela é por aerossol, né? É uma partícula mais leve que o ar, que fica ali suspensa e consegue viajar a distâncias maiores ou ficar ali naquele ambiente pouco ventilado por muito tempo. No caso do Nipah, não, né? Ele precisa de um contato mais próximo, é através do contato com secreções desses pacientes, né, com fluidos corporais, então não é muito simples. Habitualmente, os casos são em cuidadores, familiares, profissionais de saúde que estão perto desses casos índices, e é isso que a gente costuma ver de fato. Então, a gente não tem vacina, não tem tratamento, é de fato, nesse sentido, uma questão extremamente crítica, muito diferente daquilo que a gente enfrenta com a Covid, né, hoje, felizmente, mas ele não tem grandes potenciais de provocar muitas coisas fora dali, principalmente quando são erguidas as medidas de prevenção que a gente tem à disposição, né? Vigilância acurada, um diagnóstico feito de uma maneira precoce, um controle de infecção, enfim. Quando se levantam essas barreiras, ele fica ainda mais isolado. Doutora, boa tarde, obrigado aqui pela presença. Qual que a senhora, vendo o caso desse vírus, eu lembrei inclusive de outros vírus, como o sabiá brasileiro, né? Que é um vírus extremamente letal, mas com baixa replicabilidade, que acaba ficando isolado, né? Tudo isso mais. E aí eu fico pensando o seguinte, que indicadores a gente, que leigo, né, precisa, é claro, ficar de olho? Que indicadores são que a comunidade médica, que os infectologistas levam em consideração para falar, opa, esse aqui pode dar trabalho. Esse aqui, como a senhora colocou, explicou para a gente que esse aqui não, né? Explicou por quê. Mas e o contrário? Quais são os indicadores de que um vírus pode dar trabalho e pode ser uma dor de cabeça no futuro? Eu acho que a gente fala sempre de uma combinação de fatores, né? Quanto mais transmissível esse vírus é, pior.
quanto mais transmissível, principalmente se entre humanos, pior. Quanto mais grave o quadro que ele pode causar, obviamente, pior. Se a gente não tem vacina ou tratamento disponível ou acessível, também pior. Se a gente entende que ele tem um tempo de incubação que pode permitir um deslocamento muito grande desse paciente, favorecendo a transmissão em outros ambientes, pior. Então, a gente vai juntando todas essas coisas, sabe, Leonardo? E aí, você mencionou o sabiá ele é um vírus hemorrágico, é uma febre hemorrágica. Só para as pessoas entenderem, isso é diferente do que a gente está falando do Nipah. O Nipah é um vírus que causa uma inflamação gravíssima, com especial predileção pelo sistema nervoso central, então ele faz o que a gente chama de encefalite, e essa encefalite ela é rápida, ela é devastadora, e mesmo naqueles que sobrevivem, ela pode deixar sequelas graves, inclusive com recorrência desse tipo de quadro. Então é diferente do sabiá, mas tem uma coisa que é muito importante que você menciona o sabiá, que vale quando a gente fala também do Nipah e outros vírus. Nós não temos qualquer barreira imunológica contra esses vírus. Esses vírus são de circulação e de controle natural dentro do meio ambiente intacto onde eles circulam. Então, eles estão ali em harmonia com aquele ambiente. Quando nós, humanos, perturbamos esta harmonia por qualquer forma, seja por uma agressão direta às florestas, o avanço das fronteiras agrícolas, seja por aquecimento global, seja por algum distúrbio climático que a gente provoque ali e que faça com que essa harmonia do meio ambiente se desfaça em algum grau, não precisa ser completamente, em algum grau, nós nos colocamos em risco de entrar em contato com esses patógenos para os quais nós não temos absolutamente nenhuma defesa. Muitos deles a gente não conhece. Você citou o sabiá, pouca gente no Brasil conhece o sabiá e outros vírus hemorrágicos que a gente tem na região da floresta amazônica. Na região da África Central, a gente tem muitos outros. No Sudeste Asiático, muitos outros. São aqueles locais mais críticos para a gente que trabalha com esse tipo de vigilância global, a gente fica sempre de olho no que está aparecendo nesses lugares. Mas quanto mais a gente invade esses lugares, maior o nosso risco. Então, é importantíssimo que a gente fale, quando fala sobre essas doenças, que a gente fale num conceito que é o conceito de saúde única. Saúde do meio ambiente, saúde dos animais, saúde do ser humano, são uma coisa só. Então, se a gente privilegiar um desses, a gente vai ter problema, como estamos tendo. Doutora Luana Araújo, obrigado pela participação, doutora. Um abraço para a senhora, uma boa tarde. Obrigada a vocês, até a próxima. Até, valeu. E a gente continua na Ásia, falando sobre os assuntos ligados à Ásia. Aliás, vou até aproveitar a participação do Nelson de Sá, colunista do UOL, correspondente na Ásia, para saber como é que está a percepção na China, de onde ele fala ao vivo conosco, sobre a chegada do vírus Nipah, né? Sobre esses casos de vírus Nipah sendo registrados. Nelson, bem-vindo. Para você já é noite, aqui para a gente ainda meio-dia e 44. E aí, meu amigo, boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, Léo, Josias. Mas, enfim, sim, o noticiário está bem quente em torno do Nipah por aqui. Já há alguns dias há uma preocupação grande. Hoje teve uma série de decisões aí envolvendo maior cuidado em fronteiras, na província de Yunnan, Hong Kong, aeroportos. No Sudeste Asiático também teve várias medidas nessa direção. E talvez o mais curioso seja que já está em pesquisa, em estudos, e já foram feitos testes para desenvolver um medicamento oral para tratamento do Nipah, que supostamente já deu bons resultados em testes com animais, pelo Instituto de Virologia de Wuhan, que é o mesmo que, enfim, a gente conheceu tanto na época da Covid. É um medicamento desenvolvido originalmente para Covid, mas que supostamente nos testes feitos até agora já dão alguns resultados em relação a esse novo vírus. Enfim, eu acho que é um sinal aí de que há uma prontidão muito grande na Ásia inteira em relação a qualquer sinal de vírus que possa atravessar fronteiras e criar epidemias.